Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trazendo hoje mais um vídeo de You Go The Non Game. Começando com a palavra do dia, Provérbios capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Bom galera, o vídeo de hoje é inspirado em uma lenda grega que não remete, né, a glória, a heróis, mas sim a existência, né? E como isso reflete no mundo de hoje, né? Eu falo hoje sobre a lenda de Sísifo. Quem não conhece Sísifo, eu vou apresentar para vocês a história dele, quem ele é e por que que hoje ele está tão ligado à nossa atualidade, né? Bom, de início, né, é importante falar que quem foi Sísifo, né? Sísifo, ele foi um homem que foi condenado a rolar uma pedra até o topo de uma montanha. E por ser uma pedra muitas vezes ilustrada como redonda, ao chegar no topo da montanha ela rolava abaixo de volta, né? E isso representa talvez a mais humana das condenações, que é a nossa busca incessante por sentido. Mesmo sabendo que tudo isso é um recomeço. Tudo isso vai recomeçar de novo. Quando você tem até aquela velha frase que fala de a ansiedade de conquistar e o tédio de possuir, sabe? Às vezes a luta para ter algo é mais emocionante depois de ter o obtido. E é esse mito do Sísifo, que é desde a Grécia, né? Ele foi um mito que ele inspirou o Albert Camus em seu ensaio O Mito de Sísifo, um dos textos assim, mais filosóficos no sentido de profundidade, de quesitos humanos e tal. Então, na mitologia grega, né, o Sísifo, que foi esse rei de Coríntios, ele era muito inteligente, astuto, e ele enganou até os deuses. Ele desafiou a morte, acorrentou Thanatos, que é o próprio deus da morte, e impediu que os homens morressem. Então, vendo isso, Zeus puniu ele com a tarefa impossível, que era empurrar essa pedra, que era enorme, a pedra, a perna gigante, montanha acima. Apenas para quando ele chegasse lá em cima, ela rolasse abaixo de volta e ele ficasse nesse ciclo eternamente. É uma eternidade sem redenção, se você parar pra pensar, né? Sem propósito, mas também uma eternidade assim que se pode dizer consciente. E vai ser aí que vai entrar a filosofia, né? Séculos depois, né, que isso aconteceu, o filósofo Albert Camus, né, olhou para Sísifo e viu nele a imagem do homem moderno. A gente trabalha, luta, busca o amor, sucesso, conhecimento, e no fim a pedra volta a cair, sabe? É muito impactante isso, se você parar para pensar que a nossa vida é formada por um ciclo, né? O próprio conceito da vida, quando você estuda ciências lá na primeira série, segunda série, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tudo que envolve a nós está diretamente ligado a um ciclo.
E a vida, né, segundo Camus, ela é absurda. Não porque é sem sentido, mas porque nós procuramos sentidos em um universo que não responde. A gente procura sentido na existência que não tem sentido. Eu vejo muitos casos disso, de pessoas que estão sempre em busca de daquele algo a mais, mas esse algo a mais nunca chega, sabe? E quando chega, já não é aquilo que a pessoa quer. E a consciência dessa falta de resposta é o verdadeiro tormento da humanidade, né? É a pedra rolando que vivemos todos os dias. Ao acordar, trabalhar, ao amar, ao sofrer e tentar outra vez. O Sísifo, se você parar para analisar, ele vai estar em cada um de nós, empurrando, como nós, cada um de nós temos nossas próprias pedras, e estão sempre rolando montanha acima, né? Alguns focando em alguma coisa, outros focando em outra. Mas na obra de Camus é importante ressaltar que ele nos propõe uma resposta, que é não fugir disso, mas sim aceitá-lo. Sísifo, ele não é derrotado pela pedra, ele a desafia. E quando entende que a sua tarefa é eterna, ele deixa de esperar o fim. E nesse momento vai ser um momento assim que ele vai se tornar realmente livre, né? Que ele vai se libertar daquela maldição. Porque ele já não busca mais esse sentido fora de si, mas na própria ação de empurrar a pedra. Ele domina a sua condenação pela consciência, e a consciência ali se torna uma espécie de revolta, né? Essa revolta que é o sim, que é o homem da vida, né? Mesmo sabendo que ela é passageira. Então, tipo, como diz o Camus, né? É preciso imaginar Sísifo feliz. Nós diariamente brigamos contra esses ciclos, né? Queremos quebrar de todas as formas os ciclos e fugir deles, mas é importante que a gente precise aceitar alguns ciclos, né? Você tentar quebrar ciclos todos os dias é você tentar nadar contra a maré todos os dias. Eventualmente você vai perder, mas quando você aceita alguns ciclos, você é capaz de nadar a favor da maré, né, digamos assim. Assim como o Sísifo na obra, ele vê essa tarefa com olhos bons, você também pode pegar alguns ciclos e ver eles com olhos bons, né? Às vezes você tá naquele emprego que você acha que tá sendo um ciclo, você tá numa rotina que você acha que é um ciclo, e você quer quebrar isso. E às vezes é interessante você enxergar aquilo com bons olhos, né? Um pronto exemplo disso é um ciclo de estudo, sabe? De faculdade, de curso, onde você todos os dias tem que entrar na aula, todos os dias você tem que fazer tarefas, todos os dias você tem que tirar uma horinha ali, 2 horas do dia para estudar. E isso muitas pessoas encaram como um ciclo ruim, né? Um ciclo negativo. Porque é cansativo, porque é exaustante. Mas esses ciclos, eles são... se você aceitar esses ciclos como uma parte importante da sua vida, e você começar a trabalhar com eles, você vai começar a ser mais livre. E você vai começar a nadar mais a favor da maré, se assim a gente pode colocar, né? E cada um de nós carrega uma pedra, né? Cada um de nós tem que subir uma pedra, uma montanha
diariamente, digamos assim. Algumas pessoas vão chamar essa pedra de rotina, outros de responsabilidade, e existem vários nomes para isso, né? Arte, dor, fé, amor. Mas a gente empurra essas pedras porque a gente precisa, né? Porque viver é tentar. Mesmo quando o topo nunca chega, a gente passa uma vida inteira empurrando aquela pedra e às vezes nunca chega, né? Só que o sentido não tá na montanha, né? Não tá no ato de subir, e sim no ato de tentar, sabe? E quando a gente entende isso, o peso ele diminui, porque a pedra se torna parte de nós, né? Porque a rotina se torna parte de nós. Então, o Sísifo ele é um símbolo do humano que persiste, de um certo ponto de vista. Do homem que carrega seu fardo, mas não se rende. Da pessoa que encara o absurdo e ainda assim escolhe viver. Porque viver no fim é continuar, sabe, empurrando essa pedra. E mesmo sabendo que, tipo, ao chegar lá em cima, essa pedra vai deslizar novamente. E talvez a felicidade está no caminho de volta da pedra. Eu tenho certeza que, saindo da parte filosófica e indo para a parte mais comédia, Sísifo sendo um homem, quando ele chegava lá em cima da montanha e a pedra rolava lá debaixo de volta, com certeza em algum momento ele começou a achar isso ultra legal, sabe? Caraca, eu só quero ver essa pedra rolando lá pra baixo. Será que ela vai rolar mais longe, mais perto hoje? Então, apesar de eu sempre colocar Sísifo como uma coisa negativa, é importante a gente sempre olhar por duas óticas sobre qualquer assunto, né? Sempre procurar uma forma negativa e uma forma positiva de observar tudo. Porque só assim a gente vai ter uma completa compreensão filosófica de algo. Se tem aquela coisa que você detesta, tenta olhar com uma perspectiva boa. Se tem aquela coisa que você ama, tenta olhar com uma perspectiva ruim. E eu quis trazer isso hoje pro Sísifo, né? Que foi ver o Sísifo como como algo, como a história de Sísifo pode nos trazer algo bom, né? Eu sempre encarei a história de Sísifo como a pessoa que tá sempre fazendo trabalhos inúteis, né? Tá sempre rolando uma pedra pra no final ela rolar de volta. Só que recentemente eu vi um vídeo no Instagram, se eu não me engano, que falava um pouco sobre o Sísifo e tal. E eu parei pra analisar e falei, cara, mas será que existe alguma coisa relativamente interessante pra gente aprender dessa história? De forma positiva e não de ver a história do Sísifo como uma história negativa. E aí eu comecei a estudar, fiz algumas pesquisas e me veio essa compreensão que tipo, que eu até tenho um vídeo no vídeo mais antigo falando sobre ciclos, né? E o quão importante é você saber criar ciclos que te fazem bem, sabe? E fugir de ciclos que te fazem mal. E eu acho que essa história do Sísifo é bem interessante nesse quesito. Tanto do lado negativo, de você ser uma pessoa que está condenada a fazer um trabalho sem propósito, mas também de uma pessoa que abraça um ciclo e que age ali em cima disso todos os dias, né? Tem até uma história interessante que eu estava conversando com o Daniel, que é um amigo, e eu estava contemplando a existência de uma pessoa que a gente conhece, né? E dos verdadeiros valores da felicidade, pois esse rapaz, tipo, ele era um cara assim muito otaku, andava na rua com o manto da Katsuki e tal, e
Tipo assim, cara, ele era ultra personagem de anime, sabe? Ele é o tipo de pessoa que você só encontraria no evento de anime. E ele andava assim na rua normalmente, ele fez daquilo a vida dele. E durante muito tempo eu ficava olhando aquilo e falando, cara, esse cara é maluco, esse cara é louco, pô, sol de 40 graus, o cara com o manto da Katsuki e tal. Só que aos poucos, quando eu fui evoluindo mais filosoficamente, eu fui analisando aquilo e falo, caramba, cara, aquele cara ele deve ser muito feliz. Porque ele consegue ser ele mesmo em qualquer lugar. Enquanto eu, tipo, não consigo fazer o que eu quero a todo momento. Porque eu tô preso a correntes desse. De, correntes da sociedade, digamos assim. Aquele cara é livre. Mas como que aquele cara pode ser livre? Porque ele abraçou a pedra dele, né? Ele falou, cara, essa é a pedra que eu quero. Isso pode trazer benefícios, malefícios, mas é a pedra que eu vou abraçar. E aquilo começou a me encantar de uma forma filosófica que eu achava incrível, né? Que eu achava, caraca, aquele cara ele vive num nirvana, digamos assim, num plano que talvez eu nunca compreenda. E hoje vendo a história do Sísifo por esse ponto, realmente deveria haver pessoas que ficavam falando, caramba, o Sísifo é um coitado, vai sofrer a vida inteira rolando essa pedra. Só que em algum momento alguém deve ter olhado e falado assim, caraca, cara, o Sísifo ele é muito livre, porque olha só, o cara vai rolar a pedra e ele é o único que vai ter a chance de ver aquela pedra rolando para baixo de volta. E aí ele vai ter que subir com essa pedra de novo. Então ele vai estar sempre em movimento, sempre tentando, sempre vivendo, sabe? Apesar de ser um ciclo ali feito para ser tortuoso, observar aquilo ainda pode te tirar algumas lições importantes, né? Eu acho que no mais é isso, galera. Eu trouxe um vídeo mais curto hoje, até porque o último foi quase 1 hora. Mas eu quis trazer esse lado filosófico do Sísifo, né? De ele ser um cara ali que é condenado a fazer um serviço inútil todos os dias, condenado a carregar uma pedra pra cima da montanha pra ver ela rolar lá pra baixo. Mas se você parar pra analisar, pode haver uma certa graça nisso, né? Pode haver um certo entendimento sobre a vida nisso. Até uma certa filosofia sobre isso, né? Não no ato de você fazer um serviço inútil, mas no ato de você viver isso, né? Querendo ou não, por mais ruim que seja, Sísifo certamente teve uma experiência filosófica que muitos de nós nunca vamos compreender. Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado, aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!